Uma pessoa que acompanha o canal propôs uma pergunta e esse vídeo vai ser sobre esse tema. A pergunta foi a seguinte: como esse conhecimento é posto em prática? A pessoa estava se referindo ao conteúdo do canal. Como é alcançada a elevação do ser para que fique mais próximo da fonte de doação? É uma pergunta difícil de responder, porque nós trabalhamos com a Cabala Luriânica, e a Cabala Luriânica, ela é conceitual, ela é uma Cabala teórica, e pode levar muito tempo para se ter uma compreensão dessa praticidade, quer dizer, como aproximar, né, o ser humano da fonte, a fonte do ser humano. Então vamos lá. Vamos falar de outros dois conceitos, né? Quer dizer, não vamos esgotar, não quero fazer um vídeo longo, então não vamos esgotar essa resposta em um vídeo só. Então a gente vai do maior para o menor. Então no maior, né? Falando numa abrangência maior, mais coletiva, digamos assim, que diga respeito não apenas ao indivíduo, mas à criação como um todo, como se consegue a elevação do ser para ficar mais próximo da fonte de doação. Então, os dois conceitos são pela reverberação e pela intencionalidade. E o que é isso? Reverberação é a reverberação é o eco, né? É a ressonância. Como a criação ela está estruturada em quatro níveis hierárquicos, que na direção descendente vai do mais sutil ao mais denso, e na direção ascendente do mais material ao mais espiritual, do mais denso ao mais sutil. Só que esses quatro planos, eles são semelhantes. Eles são, a estrutura é muito semelhante, como de reflexo, como de espelhamento, como se um plano espelhasse o outro. Só que a estrutura é igual, mas os conteúdos e a densidade desses planos são outros, né? Mas a estrutura é igual, de forma que possa reverberar. Reverberar o quê? As ações, as palavras, os pensamentos e as ideias das pessoas. Reparem que ações, palavras, pensamentos e ideias também são, né, atributos humanos, funções humanas que vão ficando cada vez mais sutis. As ações são mais palpáveis, as palavras, a fala tem alguma fisicalidade, se podemos falar assim, porque tem um som que reverbera mais do que o pensamento, que não tem o som. O som também emite uma vibração, o pensamento também emite uma vibração, apesar de não ter a fisicalidade do som, estou chamando de fisicalidade por adaptação. E a ideia é diferente de pensamento, porque o pensamento ele já é organizado e a ideia é uma intuição, é um insight, é um impulso. Então, todas e o que isso quer dizer, né? Como elevar o ser, como se aproximar da fonte. Em outras palavras, como evoluir espiritualmente, né? Então, tendo esse conhecimento de que todas as nossas ações, nossa fala, nossas palavras, nossos pensamentos e as nossas ideias reverberam nos planos superiores ou nos planos equivalentes de acordo com as suas respectivas características. Essa é a reverberação. E o outro conceito
é a intencionalidade, que tem até um conceito em hebraico, na Cabala muito importante a intencionalidade, em hebraico, na Cabala em hebraico, né, se chama kavaná. Kavaná é intenção. Então a kavaná, a intenção, a intencionalidade é um conceito muito importante nessa prática de como fazer uso desse conhecimento, né? Quer dizer, a intencionalidade é dedicar, tem a ver com a reverberação, só que é uma reverberação intencional, dirigida pelas ações, pelas palavras, pelos pensamentos e pelas ideias. Então, tudo que fazemos, tudo que dissemos, tudo que pensamos e tudo que intuímos reverbera e influencia em outros planos, e isso, de certa forma, retorna para nós, seja na forma individual, seja na forma coletiva. Só queria, para terminar, pretendia fazer um vídeo curto, estou tentando aprender a fazer vídeos curtos, mas eu queria chamar a atenção para essa gradação. Ações, palavras, pensamentos e ideias, reparem que eles correspondem a 4 planos diferentes, né? Na estrutura, como eu disse, são estruturas iguais, de forma a refletirem, uns refletem os outros, refletem no sentido de espelhamento, né? Mas na densidade e nos conteúdos eles são diferentes. Quando fizermos, ou se já fizemos, ou quando fizermos um vídeo sobre os 4 planos, os 4 mundos, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre essas densidades e esses conteúdos. Então, respondendo, agradeço a pessoa que propôs a pergunta lá nos comentários do último vídeo, e aqui vai uma resposta parcial. Depois eu gravo um outro vídeo, como eu disse, do maior para o menor, quer dizer, eu vou trazer outras possibilidades. Só para finalizar, a diferença entre reverberação e intencionalidade. Na verdade, é a mesma coisa, com uma pequena diferença. Quer dizer, são a mesma coisa no sentido de influências, são influências de tudo que é feito aqui, reverberando nos planos superiores e retornando, né? Retornando, devolvendo, né? Fala-se muito da lei do retorno, mas eu vou chamar de lei do reflexo, lei do espelhamento. Mas qual a diferença entre os dois? É que a reverberação acontece apesar da nossa intenção e apesar do nosso conhecimento. Sabendo ou não, existe essa interferência. E a intencionalidade, quer dizer, é o mesmo tipo de espelhamento, de reflexo, de influência nos planos superiores, só que de forma intencional. Fazer alguma ação, produzir alguma produção, alguma ação, algum ato, pronunciar alguma coisa, pensar, né, algo ou ter um insight, uma ideia, com kavaná, com intencionalidade de atingir os planos superiores de alguma maneira. É isso, obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo.